Você sabe como funciona o ponto de ignição e o que fazer nele para obter resultado no seu motor preparado? Se você não sabe, fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te mostrar como ele funciona e como você faz para adiantar ou atrasar o ponto de ignição do seu motor. Mas antes, deixa seu like, se inscreva no nosso canal se você ainda não é inscrito e ative as notificações para ficar por dentro de todos os vídeos que nós postamos aqui no nosso canal. Meu nome é Otávio e seja bem-vindo a Star Preparações. Bora pro vídeo? Então, pessoal, antes da gente modificar o ponto de ignição do meu motor preparado, a gente precisa entender o que é o ponto de ignição, como ele funciona, o que vai influenciar o ponto de ignição, como alterar o ponto de ignição e quais os riscos eu tenho em alterar, ou seja, trabalhar o ponto de ignição, mexer no ponto de ignição do meu motor preparado ou até mesmo do meu motor original, beleza? Então é isso que a gente vai falar até o final dessa aula hoje, beleza? Primeiro passo, o que é o ponto de ignição? O ponto de ignição é o momento que a vela solta a centelha, tá? Para queimar a mistura ar-combustível que foi comprimida na câmara de combustão. Ou seja, é o momento que a vela solta a centelha, começa a ser gerada a frente de chama e na hora que essa frente de chama ela começa, gera uma energia. Quando essa energia ela toca na cabeça do pistão, vai fazer o meu motor se movimentar e acontecer o ciclo Otto, tá? O que é o ciclo Otto, tá? Para quem não sabe o que é o ciclo Otto, tá? Vou pegar um pistão aqui. É o momento que acontece a admissão, compressão, combustão e exaustão, certo? Esse é o ciclo Otto do meu motor. Esse ciclo Otto, ele vai acontecer 180, 180, 180 e 180, ou seja, são 720 graus. Em cada tempo tem 180 graus, beleza? Como que funciona, tá? O ponto de ignição? Primeiro passo, a gente já entendeu o que é o ponto de ignição, ou seja, é o momento que a vela solta a centelha, certo? Como que funciona o ponto de ignição? No momento que a vela soltou a centelha aqui, ó, a gente até fez um desenho aqui, ó. No momento que a vela solta a centelha, vai começar o quê? A queimar a mistura ar-combustível que foi comprimida na câmara de combustão. Ou seja, admitiu, seu motor admitiu, ciclo Otto, admitiu, comprimiu. Agora comprimiu a mistura ar-combustível, certo? Quando vai comprimir, vai acontecer agora a combustão, ou seja, o momento ali que a vela solta a centelha, vai começar a queimar a mistura ar-combustível dentro aqui do meu motor, certo? Quando começa a queimar, isso gera uma energia para movimentar o meu motor aqui. Então é assim que funciona o ponto de ignição, ou seja, é o momento que a vela solta a centelha. E por que tem que ter o ponto de ignição aqui dentro do meu motor? Porque é o seguinte, a gente tem o ciclo Otto no motor. Então o que acontece? O ciclo Otto, ele acontece em determinadas velocidades, ou seja, num tempo determinado. Como assim tempo determinado, Otávio? A gente tem os 720 graus, mas de acordo com as rotações do seu motor, esse tempo ele começa a ficar muito rápido. Então a gente tem duas variáveis aqui. Quais são as duas variáveis? O tempo para se queimar a mistura ar-combustível dentro da câmara de combustão e o tempo que o ciclo Otto está acontecendo. Então o ponto de ignição é a melhor relação entre esse tempo. Como assim, Otávio? Não estou entendendo. Um exemplo, a gente tem, tá? Para a gente entender, a gente tem o ciclo Otto acontecendo, né? Admissão, compressão, combustão e exaustão. Então tá lá acontecendo o ciclo Otto assim, o pistão está subindo e descendo dessa maneira, certo? Se eu tiver a 1000 RPMs, está acontecendo dessa maneira. Se eu tiver a 4000 RPMs, começou a aumentar a velocidade aqui do pistão, certo? Se eu tiver a 10.000 RPMs, o meu pistão vai estar se movimentando assim, ó, muito mais rápido, certo? O que acontece aqui? O ponto de ignição é o momento que a vela solta a centelha, certo? Quando ela solta a centelha aqui, vai queimar a mistura ar-combustível aqui, que foi comprimida aqui. Só que o que acontece? Quando o meu motor está numa faixa de rotação 1000 RPMs, ele está se movimentando de um jeito. Quando ele está a 10.000 RPMs, a velocidade do pistão é muito mais rápida. Então, se esse ponto de ignição fosse fixo,
pode ser que aconteceria vários problemas no motor, que é o que a gente vai falar um pouquinho mais à frente, tá? Quando a gente falar sobre os riscos do ponto de ignição, que eu poderia quebrar o meu motor, certo? Se eu tivesse um ponto ou adiantado demais ou atrasado demais, que é o que a gente vai falar mais pra frente na aula, certo? Então o que acontece? O ponto de ignição, ele acontece numa curva de ignição, ou seja, uma curva que é projetada para o seu motor, ou seja, existe uma curva de ignição, como se fosse uma curva de injeção eletrônica, tá? Só para a gente entender, curva de injeção eletrônica ou curva de alimentação, de injeção do motor, da mistura do combustível na moto injetada, só para a gente ter uma ideia, tá? A curva de injeção de combustível vai determinada por tempo, de acordo com as rotações e carga do motor. Da mesma forma, existe a curva de ignição, ou seja, de acordo com as rotações e carga do motor, é uma faixa, ou seja, um tempo determinado para que a vela ela solte essa centelha ali no motor, certo? Então existe uma curva de ignição, certo? Uma curva de ignição no motor, certo? O que determina essa curva de ignição? Por onde vem essa curva de ignição do meu motor? Essa curva de ignição, ela vai estar ou no módulo, certo? Se você tem uma moto injetada, vai ter a curva de ignição do motor no módulo, certo? E se a gente tem uma moto carburada, essa curva de ignição está no CDI, tá? Quando a gente vai falar de moto CDI, módulo para frente, tá? Então a curva de ignição está ali no CDI, ou seja, no CDI existe uma curva de ignição por faixa de rotação. Em 1000 RPMs, um exemplo, tá? Em 1000 RPMs, eu tenho o PMS aqui, ó, como escala 0, tá? Determina o 0, ou seja, o ponto 0 do pistão. Por quê? Chegou no máximo, para e desce. Ou seja, então o pistão sobe no máximo, ele para e começa a descer. Então, o PMS é o ponto 0, ele vai determinar o ponto 0. Então, quando a gente tem uma curva de ignição, o que vai acontecer aqui? Quando a gente tem uma curva de ignição? Ou seja, vai determinar o tempo ali da curva de ignição, o momento que a vela vai soltar essa centelha ali. Ou seja, no seu magneto também tem lá os pontos lá. Uma travinha, quando passa, o magneto gira, gera pulsos elétricos que são encaminhados. O CDI, ele tem uma programação nele, o módulo tem uma programação nele, que é a curva de ignição, que é o momento que ele libera essa energia ser passada para a bobina, certo? No caso da carburada, do CDI, passa para a bobina lá e da bobina vai lá para o seu motor, certo? Então a gente tem a bobina, tá? Passou do CDI, o CDI é o momento que ele tem essa curva de ignição gravada nele lá, certo? Então quando tem essa curva gravada nele lá, quando vai ser determinado o tempo, tá? Ali pelo seu motor, tá? De acordo com o ciclo Otto, no tempo, algum tempo ali, antes do PMS ou depois do PMS, vai ser liberado a centelha ali. Como assim, Otávio? A gente tem aqui, ó, um exemplo. Eu não estou falando ainda sobre adiantar e atrasar, tá? Mas é só um exemplo aqui no desenho. É como se fosse isso aqui, ó. Eu tenho aqui de um jeito e aqui de outro jeito, tá? Vamos supor, esquece aqui essa parte de adiantar e atrasar, depois eu vou mencionar sobre isso, beleza? Então vamos supor, eu tenho aqui, ó, um cilindro, o mesmo cilindro, só que está em tempo diferente. Então a curva de ignição é como se fosse assim. Vamos supor que nesse cilindro aqui eu tivesse aqui na faixa de 5.000 RPMs e aqui eu tivesse na casa de 3.000 RPMs. Então aqui eu tenho 5.000 RPMs e aqui 3.000 RPMs. Então o que acontece? Aqui vai soltar a centelha em 20 graus antes do PMS. Lembra que o PMS aqui, ó, é o ponto 0. Então 20 graus antes do PMS soltaria a centelha na vela aqui para começar a queimar, ou seja, gerar a frente de chama aqui para queimar essa mistura ar combustível. Se for aqui a 3.000 RPMs, soltaria 40 graus antes do PMS. Se eu tivesse um exemplo a 10.500 RPMs, vamos supor que eu não tivesse adiantado, eu tivesse aqui, ó, atrasado 10 graus depois do PMS, tá? O pistão subiu, começou a descer, na hora que ele está na posição de 10 graus, solta a centelha aqui para gerar, para queimar, ou seja, essa frente de chama, para gerar a frente de chama, queimando a mistura ar combustível aqui dentro. Então a curva de ignição, ela é determinada por rotação, ela existe esse tempo.
em cada determinada rotação vai ter uma curva de um ponto exato para que a vela solte a centelha no motor. Ou seja, 10 graus antes do PMS, 8 graus antes do PMS, 8 graus depois do PMS. Então isso vai existir uma curva de ignição. Então a gente precisa entender que existe uma curva de ignição. Esse é o primeiro ponto. Depois a gente vai falar como alterar a curva de ignição, beleza? Mas o primeiro passo é entender que o ponto é o momento que a vela solta essa centelha. Só que não é fixo esse momento. Esse momento ele é variável de acordo com as rotações do motor. Porque a gente tem o ciclo Otto e a frente de chama aqui também, ela tem um tempo para queimar, tá? Que é aí que entra o próximo ponto. O que influencia o ponto de ignição, tá? O ponto de ignição ele é influenciado pelo tipo de combustível que você vai usar, certo? Se eu uso gasolina, eu consigo usar um certo ponto de ignição no meu motor, certo? Se eu uso álcool, talvez eu consiga colocar um ponto mais adiantado no meu motor, tá? Se eu uso metanol, a mesma coisa. Se eu uso nitrometano, então, em cada combustível, tá? O que vai influenciar o ponto de ignição? O tempo que essa frente de chama aqui ela demora para queimar esse combustível, certo? Tem combustível que é o seguinte, vai ter combustível que ele queima rápido, assim que a vela soltou a faísca aqui, já começa a acontecer a frente de chama e o combustível, e a misturar combustível, ela se queima rápido, ao mesmo tempo que já ela se queima muito rápido. Tem combustível que a queima da misturar combustível, quando solta a centelha da vela, a queima é lenta, ou seja, demora, é como se eu tivesse aqui, ó, tá? Demora a queimar assim, ó, começa a propagar a frente de chama assim, ó, certo? Então o que acontece? Tem combustível que é rápido, essa queima, e tem combustível que é lento, essa queima, tá? Lembrando, tá, pessoal, que isso aqui, ó, eu tô mencionando de uma forma simples de se entender. Dentro do motor, essa queima aqui é muito rápido. Você conseguiria ver essa velocidade dela em câmera lenta, beleza? Só que o que acontece? A gente tem o tempo que essa frente de chama ela tem para se queimar, certo? Que é misturar combustível que está se queimando pela frente de chama, e a gente tem o tempo do ciclo Otto. Então a gente precisa achar o melhor ponto para que a queima aconteça no momento exato. Qual que é o momento exato? O momento exato para ter o melhor desempenho seria como? Seria quando o meu pistão ele chegou em PMS, na hora que ele começa a descer, a combustão bate em cima dele e empurra ele para baixo. Esse seria o melhor momento para acontecer o ponto de ignição, porque através disso eu conseguiria aproveitar toda a energia da combustão empurrando no momento exato, ou seja, no momento que o meu pistão estivesse descendo para acontecer o quê? Para mim ganhar performance nesse motor, tá? Quando eu tivesse um ponto errado, um exemplo, o motor está fora do ponto. O que pode acontecer com o motor fora do ponto? Simples. Quando o motor está fora do ponto, um exemplo, eu adiantei muito, tá? O ponto está muito adiantado. O que acontece? A centelha acontece muito antes, certo? A frente de chama aconteceu, vem acontecendo, a frente de chama vai se propagar, só que aí, quando a combustão está acontecendo, o meu pistão está subindo ainda. Então o meu pistão tem que empurrar a combustão para cima de novo e descer. Quando o meu pistão ele tem que empurrar essa frente de chama, ou seja, essa combustão para cima de novo e descer, ele perde energia, ou seja, há uma perca de potência nesse motor, porque o meu pistão ele tem que empurrar uma combustão e descer. O certo seria a combustão empurrar o meu pistão para movimentar o meu motor, certo? Então por isso que a gente tem o ponto errado. Da mesma forma, se eu tivesse um ponto muito atrasado, o que poderia acontecer com um ponto muito atrasado? Simplesmente a combustão, meu pistão chegou em PMS, certo? Chegou em PMS e começou a descer. Ele está lá embaixo, já a combustão aconteceu. Aí a combustão aconteceu, foi acontecendo, pegou em cima dele, ajudou a movimentar ele, mas muito pouco, porque já a energia pegou nele lá embaixo. Então ele começa a subir e parte dessa combustão que ainda está se queimando é jogada para a válvula de escape, para o cabeçote, ou seja, é jogado pelo escapamento. Aí por isso que acontece também aqueles fogos lá no escapamento, porque parte do combustível que não foi queimado, tá? Está sendo queimado, parte dele que não foi queimado é jogado pelo escapamento, devido à temperatura do escapamento, começa a queimar aquela misturar combustível dentro do escapamento e gera aquele fogo no escapamento, tá? Mas isso também gera alguns riscos fazendo esse trabalho, atrasando demais dessa maneira. E a gente vai falar um pouco mais sobre os riscos, tá? Na questão de atrasar muito e adiantar muito.
beleza? Mas é só pra gente entender como funciona, tá? E o que influencia o ponto de ignição. Então a gente começa a entender que o ponto de ignição é o momento exato ali para acontecer a centelha da vela. É o melhor momento. O melhor momento era como se o meu pistão chegasse no PMS, na hora que ele começasse a descer, a combustão já estivesse totalmente em cima dele, com energia total. E isso traria o que para mim? Traria mais potência e mais desempenho no meu motor. Mas o que acontece? Quando eu tenho um tipo de combustível, agora falando da influência, tá? O que influencia o ponto, que é o seguinte, é o tempo da frente de chama e o tempo do ciclo Otto, tá? Então, quando eu tenho um combustível diferente, talvez eu estou usando o álcool, metanol, nitrometano, o que acontece? Talvez, tá? A gente olhando pelo ponto, eu não vou entrar aqui na parte do combustível, que se queima mais rápido que o outro, tá? Mas vamos dar um exemplo, vamos fazer uma suposição, vamos supor que eu tenho um álcool. O álcool, ele evapora, ele tem uma certa dificuldade na evaporação dele. Então o que acontece? A queima dele é rápida, mas a evaporação dele, para ele começar a se queimar, é mais lenta. Então eu tenho um tempo ali, certo? Esse tempo pode ser demorado. Então talvez eu preciso adiantar o ponto. Por quê? Se eu adianto o ponto, eu sei que o combustível que eu estou usando, ele é lento para começar a queimar, mas na hora que ele queima, ele é rápido. Então o que acontece? Eu preciso adiantar um pouco o ponto, porque ele vai começar mais lento, certo? Se eu tiver um combustível que tem uma queima lenta, ele vai começar lento e vai ir lento, queimando a misturar combustível. Só que o meu pistão, para mim pegar esse momento certo dele começar a descer, então eu vou ter que soltar essa centelha antes. Porque aí quando solta antes aqui, ó, é como se fosse nesse outro lado aqui, ó. Eu adiantei o ponto. Um exemplo, fui lá, eu estou usando um combustível que a queima dele é lenta, tá? A queima dele é lenta, então ele vai demorar para propagar aqui, ó. Então, eu solto aqui, vamos supor que em 40 graus, eu adiantei o ponto em 40 graus. Então, quando o meu pistão está subindo 40 graus antes do PMS, tá? Lembra? O PMS é a escala zero. 40 graus antes do PMS, a vela seria liberada a centelha para a vela aqui, ó. Então, começa 40 graus. Aí começou lento, devagar, certo? Começou essa centelha. Só que 40 graus soltou. Então, soltou a centelha e começou a queimar. Quando o meu pistão está subindo, no PMS aqui, ou quando ele estiver no PMS aqui, ó, o que vai acontecer? Ele vai subiu, desceu a combustão, ou seja, a frente de chama aqui vai pegar em cima do meu pistão e empurrar ele para baixo. Esse seria o melhor momento. Então, o que vai influenciar? O tipo do combustível, tá? A regulagem que eu tenho de acordo com a região que eu estou também, ela influencia devido à densidade do ar, porque o tipo do combustível, a densidade, tudo vai influenciar também na curva de ignição do motor. Mas aqui é só um exemplo. Vamos supor que eu uso um combustível que ele tem uma queima lenta, certo? Então, quando a frente de chama acontece, tá? A frente de chama aconteceu. Só que ela é lenta. Se eu jogasse o ponto de ignição no ponto zero, o que iria acontecer? Meu pistão iria descer e a frente de chama ia pegar ele lá embaixo, porque ela é lenta. Então eu adianto o ponto para que o meu pistão suba, na hora que ele está quase descendo o PMS, a frente de chama, ou seja, a combustão, ela está praticamente em cima, empurrando o meu pistão. É onde eu começo a ganhar mais torque, mais potência no meu motor. Então eu faria dessa maneira, adiantando o ponto. Então essas são as influências, tá? O combustível que eu uso, a temperatura do ar, ou seja, o ambiente que eu estou, se é um ambiente que tem uma densidade diferente do outro, um ambiente frio, um ambiente quente, certo? E o que mais influencia? A rotação também e a carga no motor, certo? A rotação é por determinada rotação. Não adianta eu colocar 40 graus aqui em todas as faixas de rotação, tá? Eu tenho um combustível mais lento, mas não adianta eu colocar em todas as faixas de rotação. Por quê? Se eu tiver a 1000 RPMs com 40 graus, beleza. E se eu tiver a 10.000 RPMs, 40 graus, será que seria o correto a se fazer? Porque talvez com 10.000 RPMs aqui, o que poderia acontecer aqui? Poderia acontecer o seguinte: a frente de chama, eu estou girando a 10.000 RPMs. Então, ela é lenta, certo? Ela é lenta. Então, meu pistão sobe, desce, ele começa a subir, só que aí o que acontece? Está tão rápido que o meu pistão já aconteceu a frente de chama, então vai acontecer aquele fator que o meu pistão ele tem que empurrar a combustão de volta para cima, certo? Ele tem que empurrar a combustão de volta para cima e depois descer com ela. Então há uma perca de energia quando acontece isso também no motor. Então a gente precisa fazer uma curva de ignição por determinada rotação. Então é isso que vai influenciar a curva de ignição do seu motor. Ou seja, o combustível que você usa, certo? A relação, misturar o combustível que você usa
e outros fatores, como eu mencionei na questão do ambiente que o seu motor está também, beleza? Então a gente precisa entender esses fatores, beleza? O que eu já mencionei aqui, o que é, como funciona e o que influencia. Agora a gente precisa entender como que eu faço para alterar o meu ponto de ignição. O que altera, Otávio, o ponto de ignição do meu motor? E é nesse ponto aqui que a gente entra vários fatores. Primeiro passo, o que vai alterar o ponto de ignição? Eu mencionei para vocês que a curva de ignição aqui, ó, ela vai estar lá onde? Ela vai estar lá no seu CDI, certo? Ou módulo, tá? Só que o que acontece? Vamos supor que você fala assim, Otávio, se eu alterar no magneto, dá diferença? Também dá diferença, tá? Porque eu tenho uma curva de ignição salva no CDI de acordo com o ponto do magneto ali. Se eu altero o ponto do magneto, eu altero ali também o ponto do CDI, ou seja, o momento que o CDI faz essa leitura do ponto do magneto é diferente. Então, alterando no magneto também vai dar diferença, tá? Só que o que acontece? A gente precisa entender aqui, antes da gente falar sobre como alterar, tá? A gente precisa entender que o ponto de ignição não é a mesma coisa que o ponto do comando de válvula, tá? Só para a gente entender, porque às vezes você pensa assim, se eu adiantar o comando de válvula ou atrasar o comando de válvula, não vai influenciar aqui na curva de ignição do seu motor. É diferente uma coisa da outra, tá? O ponto do comando de válvula é quando eu adianto a abertura das válvulas ou eu atraso a abertura das válvulas. Beleza? A curva de ignição, o ponto de ignição do motor pelo magneto, CDI e módulo é diferente, beleza? Então, o primeiro passo, como que eu altero, tá? Agora que eu já entendi que são esses fatores, a diferença desses fatores, como que eu altero a curva de ignição do meu motor? Primeiro passo, se a gente for olhar aqui eu expliquei que a curva de ignição é por determinada rotação. Então, para você alterar e ter resultado com isso, você precisaria de um CDI programável, certo? Você consegue fazer a alteração com CDI programável, uma injeção piggyback, que ela também te dá as opções de você alterar a curva de ignição, adiantando ou atrasando, certo? E também uma injeção programável, ou fazendo remap da sua moto injetada. Falando da carburada, como que eu faço para alterar a curva de ignição de uma moto carburada? CDI programável. O CDI programável ele te dá as opções de você conseguir alterar o ponto de ignição em determinada faixa de rotação, adiantando ou atrasando. Beleza? Moto injetada, como que eu altero a curva de ignição do meu motor? Fazendo um remapeamento, ou instalando uma injeção piggyback ou uma injeção programável, beleza? Isso falando das motos injetadas, tá? Otávio, e se eu só mexer no ponto do magneto? Quando você só mexe no ponto do magneto, o que acontece? Você ou vai adiantar ou vai atrasar. Você não consegue fazer em determinadas rotações para saber o melhor ali que está dando resultado para você. Então, o que acontece? Olhando por essa ótica, que o que vai trazer resultado é você fazer o acerto por determinada rotação e carga, mexer só no magneto, nos ressaltos do magneto, não vai trazer resultado para você. É claro que se você mexer no magneto adiantando, o que acontece quando eu adianto o ponto? Tá? Eu vou ter uma pressão maior sobre a cabeça do pistão ali, vou ter uma temperatura maior, meu pistão, vou ter mais torque, tá? No meu motor, quando eu adianto o ponto, tá? Eu vou ter mais torque devido a essa combustão ali que está acontecendo, tá? Igual eu expliquei aqui para vocês. E atrasando eu melhoro as altas rotações. Então, se você mexe no magneto, tá? O que acontece? Você ou altera, ou você vai melhorar as altas, ou você vai melhorar as baixas rotações. Quando a gente fala de ponto de ignição e fazer alteração para ter resultado, é trabalhar todas as faixas de rotação do seu motor. Porque quando a gente prepara o motor, ou seja, faz a preparação do motor, a gente não quer ganhar só numa determinada faixa de rotação. A gente quer que o nosso motor ele tenha um equilíbrio bom, ele tenha bastante torque e potência, um torque bom em baixa rotação, seja uma moto boa de baixa e seja uma moto boa de média alta também. Então a gente tenta fazer uma equalização para ter o máximo de resultado nesse motor. Por isso que eu vou alterar o ponto de ignição pelo CDI, certo? E pelo módulo. Então são os melhores lugares para você fazer a alteração do ponto de ignição do seu motor. Beleza? Mexer, ou seja, trabalhar a curva de ignição do seu motor, tá? Então, Otávio, como que eu sei que eu estou ganhando desempenho no meu motor, tá? Se eu alterar a curva de ignição. Primeiro passo, pessoal, para a gente identificar, tá? Se eu estou ganhando torque no meu motor, se eu estou ganhando potência no meu motor, tá?
trabalhando a curva de ignição da minha moto, eu preciso entender que, para mim analisar esses fatores, eu preciso colocar a moto no dinamômetro, beleza? Eu coloco a moto no dinamômetro e analiso os gráficos e vou trabalhando a curva de ignição desse motor, certo? Eu vou trabalhando das baixas, médias, porque o dinamômetro vai me dar um gráfico e através desse gráfico eu consigo analisar se eu coloco mais pontos, se eu atraso um pouco. Então eu consigo ir trabalhando o ponto de ignição, adiantando, atrasando, em determinadas faixas de rotação para me ter o quê? O máximo de potência e desempenho nesse motor. Então eu analiso pelo dinamômetro, beleza? É o melhor lugar para você fazer o acerto da curva de ignição do seu motor. Se você não tem o dinamômetro, aí você tem que testar numa pista, ou seja, num ambiente fechado, onde você consegue analisar sentindo a moto. Você vai sentir, aí já não é uma coisa de você andar e sentir ali se você está tendo um resultado, se você sentir a moto frouxa, agora você colocou um pouquinho mais de ponto, ela ficou melhor em baixa rotação, mas se você perdeu em alta, eu vou atrasar um pouquinho em alta. Então você vai ter que ter assim, um pouco de sentimento ali na moto, sabe? Você vai ter que pegar e sentir se aquilo ali está sendo bom para você, beleza? Mas o lugar mais correto de você fazer isso para saber se realmente você está tendo desempenho seria no dinamômetro, beleza? Que é o ponto que a gente entra aqui em adiantar ou atrasar. Já mencionei o que era adiantar e atrasar, o que você ganha com isso, tá? Então o que acontece? Quando eu coloco no dinamômetro, eu vou fazer o quê? O avanço da curva de ignição por determinada faixa e rotação. Então, um exemplo, vamos supor que eu tenho aqui nessa faixa aqui a 3.000 RPMs. Então vamos adiantar o ponto, fazer o avanço na curva ali em 3.000 RPMs. Aí eu vou testando no dinamômetro. Como que eu faço o teste? Eu coloco lá 10 graus antes do PMS. Adiantar é antes do PMS, atrasar é depois do PMS. Só para a gente entender, o PMS é o zero, então tudo que está antes é adiantar, tudo que está depois é atrasar. Beleza? Então o que acontece? Eu vou lá na curva de ignição, vamos supor que eu estou fazendo aqui a 3.000 RPMs. Eu tenho aqui a 3.000 RPMs, tá? É um exemplo, tá? Tem aqui a 3.000 RPMs, vou trabalhar essa primeira faixa de rotação do meu motor. Então eu começo a colocar ponto. 10 graus, 20 graus, 30 graus, 40 graus, 50 graus, 60 graus. Eu vou trabalhando essas faixas. Então eu coloquei 10 testes, coloquei 20 testes. Está crescendo ainda a curva de ignição. Então a curva de ignição ainda está crescendo. Coloquei 30 graus, está crescendo. Coloquei 40, estabilizou. Coloquei 50, começou a estar na mesma coisa ainda. Só que o que acontece? Ela já começou a querer cair com 50. Com 60, caiu a potência do motor. Ou seja, caiu o torque ali do motor, o torque máximo. Então o que acontece? Eu descobri que com 40 graus aqui, ó, é a faixa que nessa faixa de 3.000 RPMs aqui, ó, seria o ponto exato ali, ou seja, o avanço exato para me ter o torque máximo nesse motor ali, certo? Para me ter uma potência nessa faixa de rotação legal, para me ter um torque bom nessa rotação. Se eu coloco menos, eu tenho menos potência, certo? Mas se eu coloco mais, eu consigo extrair mais desempenho desse motor. Então eu descobri que com 40 eu tive potência ainda, eu tive torque. Então o que acontece? Só que eu vou testando. Ah, e se eu colocar com 50? Aí o que acontece? Começou a declinar. Coloquei com 60, está declinando mais. Então eu descobri que com 40 é o melhor. Só que o que acontece? Aqui existe um fator que é muito importante a gente analisar, tá? Que é o seguinte, quando você vai colocar ponto, ou seja, fazer o avanço, adiantar o ponto de ignição, a gente precisa entender que o que influencia o ponto? O combustível que eu uso, certo? Ou seja, cada combustível ele aceita mais ponto, tem uns que vão aceitar, tem uns que não vão aceitar. Isso é determinado muito também pela octanagem do combustível, ou seja, tem combustível que ele tem uma octanagem boa, eu consigo colocar mais pontos sem que ele se autodetone ali, certo? O combustível se autodetonar. Só que dependendo do combustível que eu uso, se eu usar muito avanço, talvez eu use a gasolina. Se eu colocar lá com 40, um exemplo, tá pessoal, hipotético, eu coloquei aqui com 40 graus antes do PMS em 3.000 RPMs, a moto começou a grilar aqui. Por mais que eu tenha o torque máximo, a moto começou a grilar. O que isso está indicando para mim? Está indicando que eu tenho que voltar o ponto um pouquinho. Eu não posso adiantar mais, porque aí já está começando as batidas de pino ali no motor. Ou seja, o combustível ele está se queimando antes ali. Ou seja, o que acontece? Tem a detonação, tá? E tem a pré-ignição. Então, a detonação é quando o combustível ele se autodetona. A pré-ignição é quando eu tenho um ponto muito incandescente, ou seja, um ponto muito quente em uma determinada
parte da câmara de combustão, seja no pistão, nas válvulas, na vela, que o combustível, quando ele entra e pega nessa parte quente, é como se fosse a centelha da vela, ele se queima, começa a se queimar ali, beleza? Então, quando a batida de pino aqui, a gente começa a ter esses fatores já ruins para o meu motor. Então, é um fator de quebra, tá? Se você quiser saber um pouco mais sobre ponto de ignição, detonação, eu fiz um vídeo, tá? Aqui na página, tem um vídeo aqui na página, tá? Específico só desse ponto, pré-ignição e detonação, beleza? Depois eu vou deixar o link dele aqui embaixo também para você assistir esse vídeo sobre pré-ignição e detonação, porque senão vai ficar muito longo e extenso aqui, explicando sobre pré-ignição e detonação para vocês aqui. Beleza? Então, vou deixar o link aqui embaixo, é só você clicar no link depois de assistir essa aula e ir lá e assistir a aula sobre pré-ignição e detonação. Beleza? Mas é só para a gente entender. Então, o dinamômetro, ele começa já a identificar isso. Por mais que eu tenha aqui, dependendo do combustível que eu uso, eu não posso colocar aqui, nessa faixa aqui. Ou já está começando a acontecer batida de pino ali no meu motor. Então, o que acontece? Quando começa a acontecer essas batidas de pino ali, essas vibrações, ou seja, o combustível está pegando essa parte quente, aí a vela aconteceu, vai gerar uma frente de chama, a outra frente de chama toca com uma, gera um choque ali. Aí é a famosa batida de pino ali no motor. Então eu já começo a entender que eu não posso avançar tanto o ponto assim, não posso adiantar tanto o ponto assim, então eu tenho que deixar com menos, por mais que eu não tenha o torque máximo, tá? Então eu já tenho que começar a analisar esses fatores quando eu vou trabalhar a curva de ignição do meu motor. E quando começa a declinar, por que começou a declinar aqui? Mesmo, vamos supor, você colocou com 60 graus e mesmo assim não está acontecendo batida de pino, nada, não está acontecendo nada. Mas a potência, você começou a identificar que a potência caiu. Por quê? Lembra da frente de chama? Eu adiantei muito aqui, a frente de chama aconteceu, só que está muito adiantado. Então o meu pistão está subindo. Ele vai ter que empurrar essa combustão de volta para cima e descer. Quando ele tem que empurrar ela de volta para depois descer, ele perde energia, ou seja, a perda de potências. A perda de potência no motor, beleza? Então a gente vai começar a fazer a curva de ignição através disso aqui. Então eu comecei a identificar. Aí eu fui lá, descobri o torque máximo para uma determinada rotação e carga. Eu vou lá e coloco lá, com 4.000 RPMs. Aí eu analiso. Ah, com 40 graus antes, com 4.000 ainda está ok? Estou tendo uma potência de desempenho? Mantenho. Com 6.000. Aí fui lá, com 6.000, eu já precisei descer um pouco o ponto. Coloquei com 20 graus o ponto aqui, tá? Foi o melhor resultado em 6.000, então eu deixei com 20 graus, tá? Lá com 10.000 RPMs, vamos supor que eu atrasei o ponto. Quando ou seja, eu atrasei o ponto de ignição porque a rotação do motor ela é muito alta. Então, para acompanhar essa frente de chama, tá? E acontecer no momento certo para me ter o máximo de resultado desse motor, eu atrasei lá em 10 graus, eu coloquei 10 graus atrasado. Então, quando você vai fazendo essa curva de ignição, você vai ter que ter o dinamômetro e vai analisar por faixa de rotação. Você vai colocando, trabalhando o ponto, tá? De acordo pelas faixas de rotação e o que traz mais resultado para você, beleza? Por isso que você precisa desses equipamentos eletrônicos para fazer pelas faixas de rotação ali que o equipamento ele te dá a possibilidade de fazer, beleza? Então adiantando, antes do PMS, quando eu adianto o ponto, eu tenho esses fatores, tem combustíveis, tá, que aceita adiantar o ponto, tá? Aceita eu colocar um avanço de ignição muito grande, ter uma potência muito maior nesse motor, mas tem combustíveis que não aceitam isso, tá? Então isso é determinado por adiantar o ponto e atrasar. Por isso que na maioria das vezes as pessoas vão falar assim, adiantando é melhor nas baixas rotações, atrasando é melhor nas altas rotações. Isso é devido ao tempo que acontece o ciclo Otto e o tempo que acontece a queima ou seja, a frente de chama ali dentro da câmara de combustão queimando a misturar combustível. Por isso que adiantando eu melhoro uma faixa ou atrasando em outra faixa, mas tudo isso tem que ser testado no dinamômetro. Não adianta simplesmente eu pegar e ir alterando alguma coisa sem ter um parâmetro. Ou eu vou ter que testar essa moto também para me ver se realmente eu estou tendo aquele desempenho e se não está acontecendo nenhum risco. Por quê? Quais são os riscos de adiantar ou atrasar o ponto? Adiantar é esse fator que eu mencionei para vocês. Pode haver perda de potência e pode haver detonação, ou seja, pode haver uma pré-ignição ali, batida de pino dentro do seu motor, que vai ser prejudicial e quebrar o seu motor preparado ou o seu motor original, tá? Atrasando, o que vai acontecer? Atrasando, se eu tiver com um ponto muito atrasado, a combustão
ela está acontecendo e o meu pistão empurra ela para fora. Então, parte da combustão que está queimando, ela sai pelo escapamento, certo? Por isso que você vê aquele fogo lá no escapamento, tá? Se eu tiver com um ponto muito atrasado. Só que o que acontece? Essa alta temperatura que é jogada pelo escapamento, ela aquece muito o cabeçote, válvula de admissão e escapamento. Só que o que acontece? Se eu tiver a válvula de admissão e cabeçote, pode gerar um ponto incandescente, e esse ponto incandescente, quando a mistura ar-combustível entrar, bater nele, já começa a acontecer uma combustão indesejada ali, ou seja, uma pré-ignição dentro do seu motor ali, beleza? Então você precisa identificar esses fatores, certo? Você precisa analisar quando você estiver adiantando ou atrasando, se você não teve nenhum desses problemas, certo? Mas é bom que você tenha ou leve para alguém que tem um dinamômetro para estar fazendo esse acerto aí. Você leva um dinamômetro, você tem um equipamento, vai no dinamômetro, faz uma passada lá e testa, vai testando a curva de ignição que você está querendo modificar no seu motor. Por isso que algumas motos, um exemplo, tem motores que as pessoas vão trabalhar esse motor, vai fazer uma preparação grande nesse motor, faz uma preparação top. Aí vai lá, coloca um combustível, talvez metanol, álcool, aí coloca uma taxa de compressão muito alta. Aí numa determinada faixa de rotação, o motor amarra, não tem desempenho mais. Isso é porque a curva de ignição ela está errada. O ponto de ignição está acontecendo no momento errado. Então eu estou perdendo o quê? Desempenho nesse motor. Talvez a curva ali ou está muito adiantada ou está muito atrasada, mesmo sendo original, para o combustível e para a preparação que eu fiz. Então eu preciso alterar a curva de ignição se eu quero ter um desempenho melhor no meu motor. Mas é claro, eu só consigo fazer isso por determinada rotação. Não adianta eu fazer só numa rotação. Eu ganho numa, perco na outra. Se eu mexo só no magneto, eu ganho numa rotação, perco na outra. Perco em alta rotação. Se eu atraso, eu perco em baixa rotação, ganho em alta rotação. Então, a gente precisa analisar esses fatores. Se você quiser ter desempenho, você tem que trabalhar a curva de ignição. Ou você leva para alguém fazer o remapeamento, que sabe fazer esse trabalho, certo? Ou você mesmo faz, se você tiver ali uma injeção piggyback, vai fazendo, vai testando, ou você simplesmente trabalha o seu magneto ali. Só que no magneto você ganha numa área, perde na outra. Se você quiser ter mais desempenho, você vai precisar alterar esses fatores. Ou pelo CDI programado, sendo uma moto carburada, você vai alterar a curva de ignição, certo? E se é numa moto injetada, você vai trabalhar pelos outros equipamentos também que te dão essa possibilidade de alterar o ponto de ignição, ou seja, alterar a curva de ignição do seu motor para você ter o máximo de resultado e desempenho do seu motor preparado. Beleza, pessoal? Se ficou alguma dúvida, comenta aqui embaixo para mim. Se você também já fez alguma alteração no ponto de ignição, mexeu no magneto, mexeu na bobina de pulso ali, se você mexeu em qualquer área que adiantou ou atrasou o ponto e o desempenho que você teve, tá? Comenta aqui para baixo para mim, aqui embaixo nos comentários para mim, beleza? E se esse vídeo te ajudou, se alguma coisa que eu falei aqui te agregou, te ajudou, aqui embaixo tem um botãozinho de compartilhar. Compartilha com seus amigos aí para estar ajudando o nosso canal a estar crescendo aqui, beleza? E é isso aí, eu te vejo no próximo vídeo.